parte contrária. É aquele Vaz de Melo, não é de uma construtora? Não, não é Vaz de Melo, não. Aquele não. É da Cocal Cereal. Já foi isso? Não, aquele é da pauta do senhor. Não, aquele lá do GG Medusário. Tempos fugem. Cocal Cereal. Carpe diem. Pediu a pista da escola. Tempo inexorável. O Lucas, não foi? Esse aqui é Ari? Não. Ari? Não, Nosso não é nosso esse O vigília é inexorável, tempos fugem. O povo esquece o inexorável. quem é ele? Ah, tá. Vai começar na sessão de quem? Eu pensei que era só tempos fugit, mas tem o É inexorável. inexorável, que é o mesmo autor do nosso dístico, Libertas Quais será também? Bem, estando na hora designada, presente todos os embargadores vão atuar na sessão ordinária de hoje, Ministério Público, Secretário Pessoal de Apoio e ainda invocando a proteção divina, eu declaro aberta a presente sessão ordinária. Informo aos eminentes colegas que, analisando a questão dos advogados presentes e advogados do interior, até para não prejudicar os advogados presentes aqui, eu vou apregoar na sequência da inscrição que estava acontecendo. Os advogados do interior, que tem vários, tinham toda a preferência, os advogados que compareciam com mais esforço pessoalmente ficavam aguardando por um tempo maior. Então, eu vou chamar na sequência, e o pessoal do interior será chamado na sequência da inscrição. E eu vou pedir, então, que apregoe observando esta ordem. Então, a eminente secretária, para o pregão, mas submeta ainda antes, os eminentes colegas, a aprovação da ata da sessão anterior. E, não havendo qualquer objeção, declaro a mesma aprovada. Vamos, então, ao pregão, observando as preferências regimentais. Bom, iniciando pelo processo adiado da pauta do doutor Jales, no 02 da pauta de EDs, da extra pauta. Presente, doutor Paulo Henrique Costa, que já sustentou na sessão passada. O processo foi adiado com vista para o doutor Lucas. Então, doutor Lucas tem a palavra. Pois não, senhor presidente. Eu pedi vista os debates entre os meus pares na sessão passada, me trouxe um pouco de dúvida, eu preferi rever esse voto, mas a minha convicção é a mesma da sessão anterior. Eu peço toda a vênia, inclusive a divergência que foi apresentada. Eu estou acompanhando o voto do relator integralmente. Acompanho o relator. E, doutora Maristela? Eu estou apresentando uma divergência parcial, porque eu entendo que não há óbice legal para a inclusão do sócio na fase de conhecimento. Então, eu estou dando provimento para responsabilizar de forma subsidiária o segundo réu, Eduardo Tadeu Poças Vaz de Melo, pelos direitos reconhecidos ao obreiro na presente demanda. É essa a minha divergência, senhor presidente. O meu entendimento é o seguinte: não existe óbice nenhum na fase de execução. Se for necessário, o sócio é incluído, então não existe prejuízo. E como existe a diferença entre a pessoa jurídica e a pessoa natural do sócio, eu mantenho meu voto por essa razão. Então, vencido em parte a doutora Maristela, prevaleceu o voto do eminente relator, acompanhado do terceiro votante, doutor Lucas. O resultado fica proclamado. Vamos ao próximo. Agora, observando preferência regimental, no 45 da pauta do doutor Lucas, inscrito doutor Cleófas Pereira da Silva, pelo recorrente JLM Transporte e Serviço. O advogado é de fora e solicitou preferência. 45, advogado de fora de Belo Horizonte, pelo regimento, comparecendo pessoalmente, tem preferência. É o número 45, nem está aqui na hora. Não, está embaixo. Um dos últimos da inscrição oral. Ah, tá. 45. Ok. Bom dia. Bom dia. O senhor fala por qual parte? JLM. JLM, né? Transportes. Vamos, eminente relator, para anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente. Eu estou conhecendo dos recursos e, no mérito, negando provimento a ambos. Então, passa a palavra ao eminente advogado para a sua sustentação.
Presidente, bom dia. Bom dia. Senhor relator, bom dia. Caros colegas, os quais cumprimento os representantes dessa egrégia turma. Eu peço vênia para discordar do voto do eminente relator. Na semana passada, exatamente aos 14 dias do mês de fevereiro, nós tivemos um caso muito parecido, que na equidade subiu com o recurso ordinário, cuja relatoria da Secretaria da 9ª Turma, do Dr. Rodrigo Ribeiro Bueno, com a seguinte lavra: a 9ª Turma, à unanimidade, conheceu do recurso da segunda reclamada, no mérito, sem divergência, deu parcial provimento para determinar que o cálculo das horas extras por excesso de jornadas deferidas na sentença deverão ser observados os horários anotados nos anexos relatórios de utilização de veículos e a média dos horários anotados nos anexos relatórios de utilização de veículos para os períodos que os relatórios controles de ponto não foram juntados aos autos, bem como os bancos de horas e acordos de compensação e jornadas de trabalho previstos em normas coletivas da categoria. As diferenças de diárias de viagem deverão ser apuradas com base no período trabalhado das horas anotadas nos anexos relatórios de utilização de veículos e pela média dos horários anotados nos anexos relatórios de utilização de veículos para os períodos que os relatórios de controle de ponto não foram juntados aos autos. Realmente, eu peço vênia ao relator, porque são dois processos idênticos que subiram para esse tribunal em situações idênticas, que a juíza de primeiro grau, até mesmo por desconhecimento dos relatórios de viagem que foram juntados nos processos, os desconsiderou. Pois bem, esses relatórios de viagens, eles são bastante complexos. Inclusive, os rastreadores de nome ONIXSAT são fidedignos, ou seja, eles monitoram 24 horas o transporte realizado pelos motoristas da empresa o qual os representam. A título de exemplo, registram os dias de ativação do motorista, início e fim de jornada, tempo do veículo em movimento, distância percorrida, tempo do veículo parado com motor ligado, tempo noturno, registrando inclusive o excesso de jornada, conforme relatório juntado aos autos, que aponta todas as informações necessárias ao preciso controle de jornada e que foram devidamente apresentados pela recorrente nos documentos de DAC 2213. Ou seja, a juíza de primeiro grau realmente desconsiderou os relatórios de viagem que foram juntados e, mais uma vez, ressalto que os relatórios são bastante complexos. A juíza de primeiro grau, ela desconsiderou totalmente os documentos que foram juntados. Ressalto realmente que houve uma relatoria semana passada, um caso muito idêntico, com voto divergente do eminente relator. Diante do exposto, o recorrente confia que será conhecido e provido o presente recurso ordinário para fim de se reformar a sentença conforme fundamentação apresentada, fazendo assim imperar a costumeira justiça característica predominante dessa egrégia corte. Muito obrigado. Eminente relator. Pois não, senhor presidente. Como é sabido, cada caso é um caso, e esse caso eu levei em consideração apenas as provas nele produzidas. Então, realmente não traz qualquer influência no caso outros julgamentos desse tribunal. O reclamante, nesse caso, requeriu a juntada do rastreamento veicular realizado pelas seguradoras Opentec e GU Seguros, indicando que esses documentos demonstrariam a sua real jornada, o que não foi observado pelas empresas. E os relatórios de utilização do veículo não permitem verificar a jornada efetivamente cumprida pelo reclamante. Testemunha ouvida como informante afirmou que os horários de trabalho eram anotados nos diários de bordo, documentos não juntados pela reclamada, e que eram registrados apenas quando o caminhão seguia cheio para as viagens,
portanto, não são válidos os relatórios juntados pela reclamada como meio de prova de todos os horários cumpridos pelo reclamante. A reclamada não juntou os cartões de ponto à presunção de veracidade da jornada alegada na inicial, que, por ser relativa, deve ser analisada em cotejo com as demais provas produzidas. Então, considerando todo o conjunto da prova, é razoável, entendi como razoável, a jornada fixada pelo juízo de origem, de 7 às 17 horas, de segunda a sábado, com intervalo de 30 minutos, condizente com a distância média entre as cidades atendidas pelo reclamante, Carmo do Cajuru e Rio de Janeiro, uma rota habitualmente cumprida pelo autor. Então, o gozo irregular do intervalo também, conforme o depoimento das testemunhas, enseja o pagamento total do período correspondente, não apenas o período suprimido. Então, dessa forma, estou mantendo o voto como proposto, entendendo que a valoração da prova produzida nesse caso foi feita corretamente pelo juiz sentenciante. Senhor presidente, questão de ordem. Questão fática, talvez, peço vênia. Houve a juntada dos cartões o monitoramento eletrônico, inclusive, equivale aos diários de viagem. O monitoramento eletrônico ele é um relatório emitido, inclusive, com GPS, de acordo com a legislação. E essa legislação, parece que de 2012, foi revogada por uma de 2013. Então, logo a legislação entrou em vigor, esse monitoramento eletrônico foi instalado em todos os caminhões, com algumas demandas trabalhistas na comarca de Divinópolis, e todas as ações foram julgadas improcedentes. Na infelicidade... Sabe, é matéria de fato, doutor. O senhor já apontou a matéria de fato, né? Aí já é questão jurídica, né? O relator já colocou o ponto de vista dele. Eu sou o segundo votante. O senhor quer acrescentar algo, doutor Lucas, sobre isso ou não? Não. A jornada aqui está até bem razoável, 7 a 17. E eu analisei as provas. A minha única divergência é que eu estou entendendo que, mesmo sendo uma jornada até curta para serviço de transporte, habitualmente aparece até com extensão muito maior, mas eu acho que, mesmo assim, todos eles param para fazer o intervalo. Então, a minha única divergência do relator é no sentido de deduzir 1 hora de intervalo. O provimento do recurso do reclamante, eu concordo com o relator pelas provas, acho que está adequado que foi fixado na sentença. Então, eu só ampliaria o provimento para excluir o intervalo de 1 hora, que eu acho que, na prática, na realidade, ele era usufruído, ainda mais que está distante do olhar do empregador, ou pelo menos a soma dos intervalos atinge, terminando 17 horas, pelo menos 1 hora para. E eu colho o voto do terceiro votante, desembargador Jales. Senhor presidente, o voto do eminente relator, como sempre, é muito bem fundamentado. Eu também entendi, como Vossa Excelência, minha única divergência aqui é em relação ao intervalo entre a jornada, que eu também daria 1 hora, e fico vencido no IPCAE, aquele meu entendimento. No recurso do reclamante, acompanho o relator. Então, nós vamos ampliar o provimento anunciado para excluir o intervalo intrajornada. O eminente relator fará a adequação do voto. Vou adequar. Fica vencido nesse Sim. ponto? Vai ficar vencido em parte, mas vai prevalecer por maioria, excluir o intervalo intrajornada, pelo que ordinariamente acontece, isso ocorre. E prevalece quanto ao resto o voto anunciado. O resultado fica proclamado vencido do desembargador Jales quanto à correção pelo IPCAE. Pois não. Vamos ao próximo. Ainda na sessão do Dr. Lucas, no 28 da pauta, inscrito o Dr. Paulo de Tasso Ribeiro Bueno, pela recorrente reclamada. Número 28. Eminente relator para anunciar a proposta de voto. Eu conheço dos recursos, no mérito, dou provimento parcial ao apelo da reclamada para limitar a condenação ao pagamento de reflexos das horas extras mensais pagas extra-folha a novembro de 2012, bem como determinar a incidência de reflexos conforme o entendimento firmado na OJ 394 da SDI 1 do TST.
também dou o provimento parcial ao recurso da reclamante para absolvê-la da condenação ao pagamento de honorários periciais que ficam reduzidos para R$ 1.000 e deverão ser suportados pela União, conforme a Resolução 66 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Esse aqui é Edilane Turilessa, né? Então, eminente advogado, tem a palavra. Bom dia, senhor presidente e demais componentes dessa turma. A empresa insiste aqui na questão das horas in itinere. Ela entende que, data vênia do entendimento da primeira instância e do voto do relator, que esse período não poderia ser contado. A própria empresa que faz essas linhas, né, em Uberlândia, e data vênia existe transporte regular, não seria o caso dessas horas in itinere. E vai mais, porque o juiz, na primeira instância, na pior das hipóteses, né, ainda já levando em consideração uma condenação, ele levou em consideração o depoimento pessoal e o depoimento pessoal do reclamante e do preposto. E tirou a média. Data vênia, o ônus é do reclamante. E se poderia aproveitar, então, apenas uma confissão, no máximo, da empresa. Então, no máximo, seria os 25 minutos que a empresa falou, que é, inclusive, um horário bem mais compatível com o horário de madrugada e dentro de uma cidade que não chega a ser uma Belo Horizonte, é uma grande cidade, mas 25 minutos seria um valor, um tempo muito mais razoável do que os 45 minutos de horas in itinere. Então, entende também que essas horas não seriam devidas também em razão da previsão na convenção coletiva. Então, com relação a isso, pede para estender o provimento ao recurso da empresa. Obrigado. Eminente relator. Pois não, senhor presidente. Data vênia, eu peço vênia para manter a proposta de voto como apresentada, tendo em vista que a prova produzida nesse processo leva a consideração de que realmente havia esse transporte do reclamante, não fazendo diferença que esse transporte seja feito pela própria reclamada, mas conforme os termos da súmula 90 originária, o reclamante, durante esse período, já estava à disposição de sua empregadora, né? Estou citando aqui no voto o depoimento do preposto, que admitiu que o autor utilizava o veículo chamado da coleta, afirmando, abro aspas, que o tempo gasto no bairro Tayamã, em que o reclamante tomava a condução até a garagem, era de 20 e 25 minutos, tanto na ida quanto na volta, que a coleta sai da garagem a 1h para levar os empregados e chega na garagem às 4h20. Então, foi levado em consideração também uma média entre, não havendo outras provas mais seguras, a média entre os depoimentos do reclamante quanto do preposto para chegar a esse tempo de 45 minutos, que eu achei, com base nas provas produzidas, razoável. Então, é nesse sentido que eu peço vênia para manter o voto como apresentado. Pois, eu sou o segundo votante, estou de acordo. A juíza Tânia está lá há muitos anos, né, nessa comarca, e a coleta se passa em vários pontos, não é uma linha reta, direta para ir para o ponto final. Eu estou acompanhando o eminente relator. Terceiro votante, o desembargador Jales. Senhor presidente, no recurso da reclamada, eu tenho uma divergência parcial nas horas extras que eu aplicava a norma coletiva de forma integral. Então, a norma coletiva diz que não são devidas, eu acompanho, como sempre eu fiz, com base no inciso 26, artigo 7 da Constituição Federal, que não contempla exceções. E também no IPCAE eu vou ficar vencido, porque eu entendo que deve ser aplicada a TR. Nesses dois pontos. No resto, acompanho o relator. Então, vencido em parte o desembargador Jales, prevaleceu o voto do relator como anunciado. Excelência, eu tenho um outro também da sala do doutor Lucas, se puder. Sim, mas vamos apregoar, porque estava aguardando a advogada do local. Então, vamos apregoar. Prosseguindo na sessão do doutor Lucas, no 30 da pauta, inscritas doutora Viviane Martins Parreira, pelo recorrente reclamante, que falará do foro de Uberlândia, e presencial, doutor Paulo de Tasso Ribeiro Bueno, pelo recorrente reclamado.
Mas parece que o advogado Então, eminente relator, o advogado está presente para acompanhar? Não, a doutora Viviane está fazendo uma audiência. Mas como o advogado está presente, tem preferência, eu vou ao julgamento, não dá para esperá-la. Ok. Pois não. Então, eminente relator, para anunciar a proposta de voto. No processo 11.145, Autotrans e Écio, minha proposta de voto, eu estou conhecendo dos recursos e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso da reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de 1 hora extra diária pela ausência de concessão do intervalo intrajornada, nos dias em que um controle de ponto demonstrar o cumprimento de jornada que exceda 6 horas sem o gozo de 1 hora de intervalo, ainda que fracionado, com reflexo em aviso prévio, 13º, férias, FGTS. Também para determinar a aplicação da TR até 24 de março e do IPCAE a partir de 25 de março de 2015, concedendo também para o reclamante os benefícios da justiça gratuita. Dou provimento parcial ao recurso da reclamada para absolvê-la da condenação ao pagamento do acréscimo de 25% sobre o salário base do autor, em virtude do acúmulo de funções. Quanto ao mais, eu estou mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Pois não. O doutor quer sustentar ou aguarda? Só acrescentar alguns detalhes, Excelência. Pois não, com a palavra. Bom dia novamente. Esse caso, salvo engano, é a questão do intervalo intrajornada. Eu ia até bater mais no acúmulo, mas peço que acompanhe o voto do relator. Mas com relação ao intervalo intrajornada, é interessante esse caso. O juiz da primeira instância, ele exclui essa condenação, ele não dá essa condenação, em razão da experiência própria que ele teve de que lá, inclusive, se desse intervalo reduzido de 1 hora, existe até greve, possibilidade de greve, e o sindicato foi muito exigente em relação a essa questão. O juiz participou dessa negociação, então entende que realmente essa redução ela não é só interessante para a empresa. Na verdade, ela é muito mais interessante. Isso aí, os próprios empregados é que tem essa necessidade dessa redução, então é interesse do próprio empregado, então não haveria mesmo como o provimento dessa condenação nessa hora. Então, pede que, em relação ao recurso do reclamante, seja negado provimento. Obrigado. Relator? Pois não, senhor presidente. Realmente, nós já presenciamos algumas situações assim que parece haver, pela categoria, uma reivindicação nesse sentido. Mas o meu voto está baseado no entendimento que prevalece até hoje no TST, então eu não vejo como superar esse entendimento. E está levando em conta o registro do horário apresentado pela própria reclamada e a condenação se limitando a quando não estiver registrado nesse ponto o gozo desse intervalo, inclusive fracionado. Dessa forma, eu peço vênia para manter o voto como apresentado. O ponto que mais chamou atenção aqui é a questão do acúmulo, mas já está havendo provimento, estou acompanhando o eminente relator e também, quanto ao demais, estou acompanhando. Desembargador Jales. Senhor presidente, eu tinha uma divergência parcial aqui no recurso reclamando. No intervalo interjornada, nós temos observado, no caso vai ser apurado pelos cartões de ponto, nós temos observado aquele limite do parágrafo 1º, artigo 58. Então, eu acrescentava que será apurado 1 hora quando o intervalo for menor de 50 minutos. E vou ficar vencido no IPCA. No recurso da reclamada, acompanho integralmente o voto do eminente relator. O relator encampa essa observação? O limite do artigo... 5 minutos? Sim, um campo. Para ficar bem razoável. Então, fica unânime nesse ponto. Vencido, então, o desembargador Jales, estão somente no IPCAE. Só. E prevalece o resultado anunciado com esse... Não, o intervalo, ele vai colocar no voto quando o intervalo for inferior a 50 minutos. Bom dia, Excelência. Obrigado. Bom dia. O próximo. O doutor Eduardo não está aí, não? Passando para a sessão do doutor Jales, no 41,
Inscritos: Dr. Júlio César Valadares Uta, pelo recorrente sindicato autor, e Dr. Eduardo de Oliveira Trindade, pelo recorrente reclamado. Acho que tem 41 da pauta do Dr. Jales. Pois não, senhor presidente. Eu processo Sindicato dos Empregados do Estabelecimento Bancário de Belo Horizonte e Região e Banco Bradesco. O voto é longo, matéria extensa, e minha proposta de voto é a seguinte: conhecer de ambos os recursos ordinários, rejeitar as preliminares e já estou ressalvando meu entendimento, e a prejudicial de mérito também. No mérito, dá provimento parcial ao recurso ordinário do reclamado para 1. Declarar a natureza indenizatória do auxílio alimentação para os empregados admitidos antes de 1º de 1986, inclusive os egressos dos bancos sucedidos. 2. Excluir da condenação os reflexos do auxílio alimentação em férias mais um terço, gratificações natalinas, horas extras, adicional por tempo de serviço, adicional de função e depósito do FGTS, parcelas vencidas e vincendas. 3. Considerar prejudicada a análise dos temas do apelo do reclamado relativos ao índice de atualização monetária, dedução e compensação de valores, bem como os temas do apelo do sindicato autor, referentes à prescrição trintenária dos reflexos do FGTS, reflexos do auxílio alimentação e PLR e demais verbas rescisórias. 4. Condenar o sindicato autor em honorários advocatícios de sucumbência à razão de 10% do valor atribuído à causa na petição inicial. 5. Excluir da condenação os honorários advocatícios deferidos aos advogados do sindicato autor. Nego provimento ao recurso ordinário do sindicato autor. Invertidos os ônus da sucumbência, as custas processuais no importe de R$1.000, calculadas sobre 50 mil, valor atribuído à causa na petição inicial, ficam como encargo do sindicato autor. É a minha proposta, senhor presidente. Pois não. Então, passa a palavra ao doutor Júlio César para a sua sustentação. Obrigado pela palavra, presidente. Bom dia a todos. Bom dia. No caso em tela, eu vou iniciar a sustentação oral no que tange a condenação do sindicato aos honorários de sucumbência, vez que a presente demanda foi distribuída em data anterior a 11/11/2017, razão pela qual não deve se aplicar tal artigo conforme instrução do próprio TST quanto a tal questão. Quanto ao mérito propriamente dito, peço vênia para que não seja acompanhado o voto do ilustre relator no que tange a declaração da natureza indenizatória do auxílio alimentação recebido pelos empregados do Banco Bradesco, bem como dos bancos sucedidos pelo Banco Bradesco. Conforme se pode verificar na petição inicial do presente processo, o sindicato entrou com a presente demanda requerendo a declaração da natureza salarial não só para os empregados egressos do Banco Bradesco, mas de todos os empregados, inclusive dos bancos sucedidos pelo Banco Bradesco, tal como BCN, Crédito Real, Boa Vista, Banco Continental, Banco Cidade, Finasa, BBVA, Banco IB, BEG, HSBC e o Banco Bamerindos, que foi sucedido pelo Banco HSBC. Na defesa apresentada pelo banco reclamado, note-se que ele não contesta qualquer pedido no que tange aos bancos sucedidos pelo Banco Bradesco. O banco contesta os pedidos apenas quanto aos empregados do Banco Bradesco. Junta documentos apenas quanto aos empregados do Banco Bradesco, não quanto a empregados dos bancos sucedidos pelo Banco Bradesco. No caso em tela, peço que seja observado os documentos de folhas 56 a 64 dos autos digitais, onde o sindicato autor junta documentos referentes ao Ministério do Trabalho e Emprego que dispõe sobre a inscrição dos empregadores no Programa de Alimentação do Trabalhador. Nestes documentos, resta claro que, até 1999, a inscrição dos empregadores ao PAT era feita anualmente. Isto é, todo ano o empregador tinha que fazer uma inscrição específica que tinha validade do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Esses documentos do Ministério do Trabalho e Empregos, antigamente nós nos juntávamos nos processos trabalhistas. Porém, a partir do momento que o banco passou a juntar uma inscrição ao PAT referente ao estado da Paraíba, os documentos de folhas 978, 984, demonstra claramente que aquela inscrição do Banco Bradesco ao PAT de 1986
referente ao período de vigência, de 1º de janeiro de 86 a 31 de dezembro de 86, diz respeito ao estado da Paraíba, a cidade de João Pessoa. Consta, inclusive, o número de refeições que eram fornecidas para aquela cidade. Razão pela qual não deve ser generalizada ao ponto de considerar como se fosse para todo o Brasil. Nesses documentos do Ministério do Trabalho e Emprego, deixa claro também uma norma técnica, que está a folha 6364 dos autos digitais, que, até 1999, a inscrição deveria ser feita anualmente, sendo que somente a partir de 99 é que a inscrição feita uma vez, ela se prolongava no tempo. No caso dos autos, o banco comprova que, em 86, no estado da Paraíba, ele era inscrito ao PAT. Sendo que, nos demais documentos juntados pelo banco, cito folha 981, ele demonstra que, a partir de 99, ele estava inscrito no PAT em todo o Brasil. Razão pela qual não deve ser considerada a inscrição do banco em 86 para os empregados lotados na base dos sindicatos bancários de Belo Horizonte, visto que ela é específica para o estado da Paraíba, conforme pode-se verificar claramente na nota técnica 6364 dos autos digitais, que dispõe que até 99 a inscrição deveria ser feita anualmente, sendo que somente a partir de 99 deveria ser feita uma única vez. Registra-se ainda que, quanto aos demais bancos sucedidos pelo Banco Bradesco, não há qualquer prova nos autos que comprove a inscrição de tais bancos ao PAT. Nem o BCN, nem o Credireal, Boa Vista, Banco Continental, Banco Cidade, Finasa, BVV, Banco IB, BEG, HSBC, que foi sucedido pelo Banco Bameritos. Ora, não pode-se considerar a inscrição do Banco Bradesco ao PAT como se fosse a inscrição de todos os bancos sucedidos pelo Banco Bradesco ao PAT. Razão pela qual vem requerer que seja negado provimento ao apelo do banco reclamado e seja provido integralmente o recurso do banco, dos sindicatos bancários, no que tange a declaração da natureza salarial do auxílio alimentação para o Banco Bradesco e para os empregados dos bancos sucedidos pelo Banco Bradesco, por ausência de prova de inscrição de tais bancos ao PAT, bem como que sejam deferidos os reflexos pleiteados e excluída a condenação no que tange os honorários sucumbenciais, vez que a presente demanda foi ajuizada antes de 11/11/2017. Obrigado pela atenção. Bom dia a todos. Pois não. Passa a palavra ao advogado que fala pelo banco reclamado. Bom dia a todos. Bom Cumprimento a mesa na pessoa do senhor presidente, o ilustríssimo relator e demais componentes da mesa. Eu gostaria de saber se há alguma divergência quanto ao voto do relator. Há divergências, então pode sustentar. Na verdade, a manutenção da legitimidade do sindicato recorrido implica em afronta direta e literal do disposto na Constituição, artigo 5º, inciso 2º e 8º, inciso 3º. O direito de ação, em princípio, ele é individual, e o princípio da conciliação trabalhista não se coadunam com a substituição genérica. Somente há substituição processual nas hipóteses previstas em lei no artigo 18 do CPC. Leva à conclusão a ilegitimidade passiva do sindicato. Há de se mencionar também que não há, entretanto, o rol de substituídos juntado na exordial, nem tampouco ata de assembleia que dá a legitimidade ao sindicato de pleitear tal demanda. Lado outro, requer a manutenção do voto na questão da natureza da verba do auxílio alimentação, uma vez que desde quer ser diz que o PAT foi instituído por lei na Lei 6.321 de 76, e o auxílio alimentação passou a ser fornecido somente em 1994, quando o recorrente já estava inscrito no referido programa de alimentação desde 86, conforme documentação juntada nos autos. Sendo assim, não há que se falar no provimento do recurso do sindicato, e tem-se que o auxílio-refeição e o auxílio-alimentação sempre tiveram caráter indenizatório, eis que ambos são fornecidos com base no programa de alimentação do trabalhador
que é o PAT, também citado na lei, já outrora mencionada e regulada pelo Decreto 5 de 1991. Sendo assim, requer o acompanhamento do voto do ilustríssimo relator. Obrigada. Pois não, eminente relator. Senhor presidente, há diversas... Sendo mais rápido, porque nós estamos com uma pauta muito avantajada, sendo mais rápido, eu estou rejeitando as preliminares, estou ressalvando meu entendimento, a matéria é longa, está bem detalhada no voto. Vou diretamente ao principal, que é o pedido do auxílio alimentação. O sindicato autor sustenta esse problema da inscrição no PAT como uma forma de atrair atenção para outro aspecto da demanda. Nós sabemos que banco não dá nada aos seus empregados a não ser obrigado. E o sindicato autor foi o que firmou todas as convenções coletivas relativas ao auxílio alimentação. Em todas elas consta que esse auxílio alimentação era dado de maneira indenizatória. Nós cansamos de julgar processos na primeira instância, quando éramos juiz de primeira instância, exatamente em cima desses acordos e convenções coletivas que sempre atribuíram ao auxílio refeição a natureza jurídica indenizatória. Portanto, discutir inscrição ou não no PAT aqui é desviar a atenção da matéria principal. Esse auxílio alimentação tem natureza jurídica indenizatória, porque sempre nas convenções coletivas assim foi combinado entre as partes. Por essa razão, senhor presidente, estou mantendo meu voto tal como foi proposto. E os honorários também? Porque parece que foi eu vou antes. até verificar, o ilustre advogado sustentou da tribuna que ele foi distribuído antes. Então, se for, eu vou retirar os honorários. Vou verificar aqui agora, senhor presidente. Dia 10 do 11. 10 do 11? Um dia antes. Então, vou retirar os honorários do Mas advogado. eu acho que está assistido pelo sindicato, não? Mas aí... Não, é os sucumbenciais. Tem dois, né? São sucumbenciais. Ah, tá. Então, aqui eu vou retirar, senhor presidente, a condenação em honorários de advogados, porque a ação foi proposta um dia antes do início da vigência da lei da reforma trabalhista. Na 1/10 hora. É? Na 1/10. Na 1/10 hora. Doutora Maristela. Senhor presidente, a minha divergência é quanto à natureza salarial do benefício. Então, no recurso reclamado, eu estava analisando a defesa e recorri a ela agora, foi uma defesa genérica. O banco fala assim, de um modo geral, as instituições financeiras passaram a pagar o auxílio alimentação a partir de 1994. Nada se reporta aos empregados egressos dos bancos que ele incorporou ou que ele sucedeu. Não tem uma linha sequer a respeito desse empregado. E até em relação ao banco mesmo, ele não fala que ele passou a pagar a partir de 94. Quando nós sabemos que tinha convenção coletiva anterior que previa o pagamento do auxílio alimentação. Está até contraditório com o que está na convenção coletiva. E eu nunca ouvi dizer que o Banco Bradesco tivesse se recusado a cumprir as CCTs da categoria. E nós julgamos um aqui, recentemente, o 00823-95, foi unânime, julgamento unânime, numa ação individual em que nós reconhecemos a natureza salarial do auxílio alimentação do Banco Bradesco. Então, em relação ao Banco Bradesco, ao RRO do reclamado, estou negando o provimento. Em relação ao recurso do sindicato autor, foi o que eu já adiantei, ele nada mencionou sobre os bancos, sobre os empregados egressos dos bancos, que sucedeu. Então, dessa forma, eu estou provendo o apelo do sindicato para estender a condenação aos empregados do reclamado egressos dos bancos sucedidos. Resumindo, eu estou dando provimento para considerar a natureza salarial do auxílio alimentação de todos os substituídos contratados, né, antes da inscrição do banco do PAT. Pois não. Senhor presidente, só uma observação. A doutora Maristela falou em voto unânime porque o voto foi dela e eu não voto. Não, naquele julgamento. Como? Naquele julgamento, o senhor não participa. Pois eu não participei do julgamento. O senhor não julgamento. participou. Então é nesse voto aqui, eu até falei o nome dele. Pois é, mas eu... O senhor não está contraditório, não. Não, pois é, mas então esse eu não participei, porque o meu entendimento sempre foi o mesmo. Não participou, não. Não participei, pois é. Depende da composição. Da composição. Então, é unânime porque eu não participei. Doutor Lucas. Senhor presidente, com todas as vênias, eu vou acompanhar o voto do relator. Do relator. Então, vai prevalecer o voto do relator, com aquela adaptação quanto aos honorários, vencida, em parte, a desembargadora Mas Maristela. os honorários, eu estou achando que o senhor se colocou como vencido. Não.
Não, é porque é o seguinte, doutora Maristela, eu tinha entendido que a ação foi atribuindo- proposta depois, mas como diz o doutor Sebastião, foi proposta numa 10ª hora, no dia 10/11/2017. Está condenando Então, os por isso estou advogados. retirando. São honorários de entendi. sucumbência. Os advogados, Entendi. os honorários do sindicato pagar honorários aos advogados da reclamada. Então, prevalece o voto do relator com essa adaptação dos honorários que será excluído da conclusão. Ah, mas o doutor Jales, ele considerou foi prejudicado, porque não deu provimento? Não, mas aí está condenando os advogados. Ah, tá certo. O sindicato Certinho. pagar para a empresa. Inverteu os ônus da sucumbência, mas como foi antes da reforma? Se ele tivesse ajuizado no dia seguinte, já pagaria. Pois é, mas ele está excluindo os honorários advocatícios deferidos. Ah, tá certo. Tá certo. Certinho, doutor Jales, desculpa. Então, tá bem. Vamos ao próximo. Passando para a sessão do Dr. Lucas, no 37 da pauta, inscrito Dr. Christian Alves Fernandes, pelo recorrido reclamado Banco Honda S.A. O advogado de São Paulo pediu preferência. Doutor Lucas. 37. Qual 37. Olá, bom dia, excelências. Aguarda só um momento. 37. Doutor Lucas, no 37, para anunciar. O senhor gostaria de ouvir a proposta de voto, doutor? Se possível, por gentileza, senhor Sim, presidente. porque aí pode facilitar a sustentação. Isso. E, em algumas circunstâncias, só que o meu sistema está fugindo aqui. É Sabrina e Intervalor, é isso? Sim. Então, eminente relator, para anunciar a proposta de voto. Senhor presidente, a minha proposta, eu estou conhecendo do recurso, no mérito, dando provimento parcial ao apelo, para absolver a recorrente da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos advogados reclamados. Pois não. Essa é a proposta de voto do eminente relator. Passa a palavra, portanto, ao doutor Christian para a sua sustentação. Senhor presidente, se não houver divergência, eu não tenho interesse em sustentar? Pois não. Recorrido. Ela é do recorrido, né? Eu tenho uma divergência aqui, mas é pequenina. Embora os tickets refeição tenham sido pagos por força de norma coletiva, entendo que a sua natureza é salarial, porque as normas coletivas aplicáveis nada dizem sobre a sua natureza jurídica. A convenção coletiva não falou que ela seria indenizatória. E, sendo assim, quando a convenção não estabelece, eu não tenho como atribuir a ela natureza indenizatória. Eu teria só essa divergência, então eu daria provimento de recurso a reclamante para condenar a integração da ajuda à alimentação. Tendo essa divergência, o doutor quer sustentar quanto a esse ponto especificamente? Não, ainda abro mão, senhor presidente. O eminente relator mantém o voto? Eu vou pedir Viane para manter o voto pelo entendimento que, nesse caso, havia um desconto do salário da reclamante. Então, eu entendi que, por esse motivo, perderia sua característica salarial, como ela participava dessa despesa. Entendi. Voto do doutor Jales. Senhor presidente, eu acompanho o eminente relator, primeiro porque eu entendo que a convenção coletiva, no caso aqui, ela dá essa natureza indenizatória. E segundo, porque havia uma contraprestação do empregado. Eu acuso também o recebimento de memorial que foi lido com a devida atenção e acompanho integralmente o voto do eminente relator. Então, eu fico vencido só quanto a esse tópico da auxílio alimentação, mas prevalece o voto anunciado pelo relator, vencido tão somente o segundo votante do tópico. O resultado fica programado. Senhor presidente, os meus vereadores, muito obrigado pela oportunidade. Okay. Obrigado também pelo atraso, foi de última hora aqui, mas os meus colegas também, peço desculpas também por ter tomado a frente da tribuna, mas eu ainda tenho uma outra audiência em São Paulo e tenho que retornar. Novamente, São Paulo obrigado. não pode parar, pode seguir. Realmente. Um bom dia de julgamento a todos. Okay. Bom dia. Vamos ao próximo. Agora nós iremos sustentação oral à distância do foro de Juiz de Fora, na pauta da doutora Maristela, no número 5, inscrita a doutora Mariana Uti Carnevale, pela recorrente reclamada. Número? 5 da pauta da doutora Maristela. Número 5. Eu indago a doutora Mariana se está nos ouvindo perfeitamente lá de Juiz de Fora. Bom dia, excelências. Estou sim. Ótimo. Então vamos iniciar o julgamento. Doutora Maristela, para anunciar a proposta de voto número 5. Eu acho que eu vou entrar aqui, porque eu estou com Tá. Senhor presidente, eu estou
conhecendo os recursos ordinários interpostos pela reclamada e pelo reclamante, no mérito estou provendo parcialmente o apelo da reclamada para determinar seja oficiada a 15ª Vara Federal do Trabalho de Belo Horizonte, onde tramita a ação coletiva, noticiando a existência da presente demanda, remetendo-lhe cópia da sentença e deste acordo. Do provimento parcial ao recurso do reclamante para acrescer a condenação, o pagamento das seguintes parcelas: horas extras além da cesta diária, observado o divisor 180 e reflexo nos repousos semanais remunerados, aviso prévio, férias mais 1/3, 13º salário e fundo de garantia mais 40%, conforme se apurar pelos controles de ponto. Estou mantendo os demais parâmetros fixados na sentença. B. Adicional de 100% sobre as horas extras, além das cestas, laborada aos domingos. C. Indenização por danos morais no valor de R$10.000, atualizáveis na forma da súmula 439 do TST. Estou declarando de natureza salarial todas as verbas referidas, salvo os reflexos de horas extras em férias indenizadas, no fundo de garantia mais 40%. E a indenização por danos morais. Estou elevando o valor da condenação para R$80.000, das custas para R$1.600 pela reclamada. Doutora Mariana tem a palavra. Bom dia, excelências. Tendo em vista a proposta de voto da ilustre relatora, eu gostaria de destacar a necessidade de manutenção da respeitável sentença quanto à questão das horas extraordinárias. O reclamante, ele exerceu no âmbito da reclamada a função de maquinista e, portanto, era enquadrado na categoria C do artigo 237 da CLT. Por se tratar de uma matéria recorrente perante este egrégio tribunal, a MRS gostaria de chamar a atenção dos nobres julgadores para o fato de que o obreiro, na verdade, trabalhou submetido a turnos fixos de 8 horas e em regime de escalas. A jornada do recorrido ela é toda referendada pelas normas coletivas entabuladas entre a MRS e o sindicato da categoria do obreiro, cuja validade é extraída das disposições do artigo 239 consolidado. Os turnos ininterruptos de revezamento, eles não se confundem com as jornadas especiais dos maquinistas de prontidão e passe. Portanto, é importante frisar que o trabalho dos maquinistas e auxiliares não é ininterrupto, pois obediente à escala de revezamento que é fixada no local de trabalho. Assim, não há dúvidas de que as jornadas de trabalho do reclamante, além de observar as peculiaridades da categoria C do artigo 237, possuem previsão normativa. Assim sendo, não há que se falar no pagamento das horas excedentes à cesta diária e 36ª semanal, pelo que a recorrente requer seja mantida a respeitável sentença de 1º grau no particular. Obrigada. Pois não, eminente relatora. Bom, senhor presidente, é certo que o reclamante, de fato, exerce a função de maquinista. Enquadra-se, portanto, no artigo 239 da CLT. Todavia, a Constituição Federal de 88, assegurou a jornada reduzida para os empregados que trabalham em turnos ininterruptos de revezamento. Então, por certo, a Constituição da República se sobrepõe ao artigo invocado pela advogada na tribuna. Eu tive o cuidado de olhar cartão de ponto por cartão de ponto, inclusive ontem. E, apesar de haver um ACT prevendo a jornada de 8, o reclamante prestava horas extras habituais, como se infere das fichas financeiras nos IDs que eu cito aqui no meu voto. Então, isso, por conta desses fundamentos, eu estou mantendo a condenação da reclamada ao pagamento das horas extras, além da cesta diária. Senhor presidente, eu acho que eu vou só determinar aqui, que eu me esqueci, a compensação, porque eu estou deferindo além da cesta diária e havia pagamento. Então, estou retificando a letra A do meu provimento para horas extras além da cesta, observado o divisor, e compensando-se os valores pagos. Ao mesmo título e motivo, né? Isso. Desembargador Lucas. Estou de acordo com a relatora. A matéria é muito recorrente aqui, né? Eu também estou de acordo, então a decisão é unânime, conforme anunciado. Há mais um processo, doutora Mariana, pode apregoar. Passando para a sessão do doutor Jales, no 16 da pauta, inscrita a doutora Mariana Útil Carnevale, pela agravada. 16 da pauta do doutor Jales. É um AP. Quando tiver... É isso mesmo?
sindicato e MRS. Doutor Jales, pode anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente, eu até aqui estou ressalvando meu entendimento, porque eu já conheço o entendimento da igreja da douta maioria, então eu já estou ressalvando meu entendimento, mas a proposta de voto é conhecer do presente recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. E eu fico vencido em parte. É a minha proposta de voto. O recurso é do sindicato, né? Sindicato. Doutor, aguarda eventual voto divergente? Sim, excelência, por favor. Doutora Maristela? Só um minutinho que eu saí dele aqui sem querer. Então volta por querer agora. É o 6, né? Não, 16. Ah, tá. É 10.634, Sindicatos Trabalhadores e MRS Logística, é um agravo. É aquele caso, doutora Maristela, que foi proferida a sentença coletiva e agora a execução individual. Está sendo individual. Ah, o senhor fez eu já fiz, porque Vossa Excelência, doutor Lucas, eu sei que entende assim, porque na SDI 1, Vossa Excelência vota nesse sentido, então já fiz. Mas se não for assim, eu altero o voto. Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo? Citou até um voto aqui acho da Maria Cecília, né? É isso mesmo. Estou de acordo. Também de acordo. Também de acordo? Então, a decisão é unânime em negar provimento, conforme anunciado pelo eminente relator, que já declarou que fica vencido. O resultado Obrigada, excelências. Um bom dia. Bom dia. Vamos ao próximo. Passando para a sessão, doutor Sebastião, 23, inscrito doutor Luiz Ricardo Magalhães Sampaio, pelo recorrente reclamado. Doutor? 23, doutor Sebastião. Sebastião. 23 é Car e Carro Centro Automotivo. Minha proposta de voto no sentido de... É um ROPS, né? Estou propondo conhecer do recurso interposto pela reclamada, no método dar-lhe parcial provimento para excluir a declaração de dispensa imotivada e restabelecer a justa causa ou manter a justa causa aplicada pelo empregador, decotando do título judicial o pagamento de aviso prévio, férias, multa de 40%, e também estou excluindo indenização por danos morais e multa por embargos protelatórios, reduzindo o valor fixado da condenação de 12 para 3 mil, com custo de 240, reduzindo para 60, a cargo da reclamada. Essa é a minha proposta de voto. Doutor Luiz Ricardo, aguarda eventual voto divergente ou quer sustentar? Excelência, bom dia, bom trabalho. Dia. Porque, na verdade, ficou, na primeira instância, a sentença foi aplicar a justa causa com as verbas rescisórias e o dano moral. Eu estou propondo excluir. Excluir a justa causa e o dano moral. Isso. Mas essa condenação de 3 mil? Deve ter alguma outra parcela menorzinha lá que ficou. Porque os 3 mil eram os danos morais. Mas estou reduzindo para 3 mil o valor arbitrado só por questões de... Não, tudo bem, eu aguardo. Qualquer divergência também eu faço. Alguma parcela que a sentença tinha localizado. Ele está entendendo que os 3 mil de dano moral, eu acho. Não, de dano moral estou excluindo, não estou reduzindo para 3 mil, não. Estou falando assim, porque a gente tem que colocar o valor arbitrado e a rescisão, de alguma forma, ainda que seja por justa causa, algumas parcelas normalmente cabem. Ah, ok. Por isso que sobrou alguma coisa. Não, tudo bem, eu aguardo o julgamento. Mas eu estou considerando que a dispensa por justa causa foi correta e que não cabe dano moral. Essa é a minha proposta de voto. Cor de voto, segundo votante, desembargador Jales. De acordo pelos mesmos fundamentos, senhor presidente. Doutora Maristela. Eu tenho uma divergência de fundamento aí. Eu vou encampar na hora do voto. Mas eu estou acompanhando. Não muda o resultado, Não muda o resultado. Mas eu vou acrescentar ao julgamento. Então, prevaleceu a proposta de voto anunciada à unanimidade. Tá ok, muito obrigado. Bom trabalho para os senhores. Próximo. Passando para a sessão da doutora Maristela, no 11 da pauta, inscrito doutor Kleber Alves de Carvalho, pelo recorrente reclamante. Doutora Maristela, 11 da pauta. Quando tiver condições, pode anunciar a proposta de voto. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso originário interposto pelo reclamante, no estou dando provimento parcial para 1. Afastar a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2.
majorar a condenação da réu ao pagamento dos honorários sucumbenciais ao sindicato da categoria para 10% do valor liquidado da condenação. Eu estou acrescentando aí, antes de procedidos os descontos previdenciários a cargo do reclamante do imposto de renda. 3, eu vou acrescentar isso aí, tá? 3, determinar que a correção monetária seja apurada pelo índice do IPCAE. Estou mantendo o valor da condenação porque ainda é compatível. Doutora, aguarda voto divergente. Senhor presidente, só uma questão que eu gostaria de tratar a respeito da coisa julgada, sustentada no recurso, no que diz respeito à natureza salarial do auxílio alimentação. Eu registro que houve uma ação coletiva, na qual entendemos que o reclamante é substituído, e essa matéria teria se tratado, por objeto da ação coletiva, a questão da natureza salarial do auxílio alimentação. Somente isso. Pois está, eminente relatora. Bom, eu entendo que não há coisa julgada por aplicação do artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor, e se o reclamante acha que ele tem direito a essa parcela, então lá, onde ele já transitou e julgado, que ele se habilite nessa ação. Mas o artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor fala que não há coisa julgada com ação coletiva. Doutor Lucas. De acordo com a relatora. Eu também estou de acordo e proclamo que o resultado é unânime. Muito obrigado e bom trabalho, senhor. Próximo. Passando para a sessão do Dr. Lucas, no 16, inscrito o Dr. Cláudio Augusto Figueiredo Nogueira, pela recorrente reclamada. Dr. Lucas, no 16, para anunciar a proposta de voto. Né? 16. Desculpa, 16. 10731, Bravo Serviço e Alan. Senhor presidente, já considerando as divergências lançadas aqui no sistema, eu estou conhecendo do recurso, no mérito do provimento parcial ao apelo da reclamada, para absolvê-la de condenação ao pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade e seus reflexos, e também para considerar rígidos os recibos salariais, afastando as condenações quanto às rubricas neles constantes, ficando vencido em relação a essa parte. Também estou dando provimento parcial ao recurso do autor para condenar a reclamada ao pagamento de horas extras nos períodos em que foram juntados os diários de bordo, conforme se apurar, em que não foram juntados os diários de bordo, conforme se apurar em liquidação de sentença pela média dos outros meses em que foram juntados os diários, mantidos os demais parâmetros e reflexos fixados na sentença, invertidos os ônus da sucumbência quanto ao objeto da perícia. Os honorários periciais reduzidos para R$ 1.000 deverão ser suportados pela União na forma da Resolução 66 do Conselho Superior. Pois não. Doutor Cláudio tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente dessa egrégia turma, em nome de quem cumprimenta os demais jogadores. Primeiramente, agradecer que vocês passaram na frente, está na correria aqui, que eu estou com uma lá encavalada lá embaixo. Agradecer, primeiramente. E só um esclarecimento quanto ao provimento do relator, que me parece que esse provimento ao recurso da reclamada, do reclamante, já consta, inclusive, na sentença. A sentença determina, nos períodos que não há juntada dos diários de bordo, que elas sejam apuradas pela média. Porque, se for isso mesmo, eu acho que o grosso já foi esclarecido aqui e eu não teria interesse em sustentar, não. Pois é. Relator? Está dando provimento para afastar aquela questão de salário complessivo juntado lá. Novidade dos recibos, isso. Isso nós estamos... A divergência está sugerindo que aquilo foi válido. Então, está afastando a sentença. Mas, quanto ao demais, ainda que tenha sido, vai repetir o que já foi colocado lá. Tudo bem, está certo. Então, tem razão. Eu, com essa adaptação, estou de acordo com o voto do eminente relator
Terceiro votante, doutor Jales. Senhor presidente, eu tinha notado aqui duas divergências. A nulidade dos recibos de salário, que Vossa Excelência também divergiu, o doutor Lucas já adequou o voto. Agora, a verba de PLR consta dos recibos de salário, então acho que teria também que excluir a verba de PLR. No recurso do reclamante, estou de acordo com o eminente relator. Mas aí está excluindo todas as que estão nos recibos. Então, justamente, PLR também está. Então não tem divergência, senhor presidente. Estou inteiramente de acordo com o eminente relator. Voto conforme anunciado agora. É isso. O doutor Lucas vai ficar vencido quanto ao tema da desconsiderar os recibos de pagamento, né? Vencido o relator, que fará a adequação do voto. O próximo. Mais uma vez, muito obrigado, viu, gente? Bom trabalho a todos aí. Agora, passando para a sustentação oral à distância, na pauta da doutora Maristela, no 7, falará doutor Luiz Paulo Rezende Lopes pela recorrente, no Foro de Passos. Foi lá onde eu dei meus primeiros passos. A primeira vara que eu atuei foi lá. Quando eu tomei... Até isso que coincidia. Estava engatinhando. Então. Foi. Minha primeira sentença foi lavrada na vara de Passos. Doutor Raul era o presidente. Eu consulto o advogado de Passos. Está ouvindo perfeitamente a locução daqui? Mais ou menos, excelência. Então nós podemos prosseguir. Podemos prosseguir, né? Então, o número 7, eu vou pedir à eminente relatora que anuncie a proposta de voto. Senhor presidente, eu queria pedir autorização para eu ler a conclusão e explicar para facilitar, porque eu não estou conhecendo o recurso. Para facilitar a sustentação, eu já leio e exponho meus fundamentos. Pode ser assim? Pode, por favor. Bom, eu não estou conhecendo, eu estou arguindo preliminarmente o não conhecimento do recurso da reclamada por deserção. É que as custas processuais foram devidamente recolhidas por meio da GRU. E o comprovante de pagamento está no ID que eu indico aqui. A recorrente apresentou ainda a guia correta para o recolhimento do depósito recursal, já consideradas alterações trazidas pelo artigo 889 da CLT. Todavia, não há autenticação bancária na guia de ID 840-45A5. E o único comprovante de depósito juntado aos autos, no valor de R$ 9.513,16, não faz prova de que o depósito judicial tenha sido recolhido em conta vinculada ao juízo, como prevê o parágrafo 4º do artigo 899 da CLT. E eu noto que no referido comprovante, o nome do beneficiário é o Dr. Luiz Paulo Rezende Lopes, advogado da recorrente, que também certifica digitalmente o documento. Estou destacando que, ainda que o recurso e os documentos que acompanham fossem protocolizados pelo sistema de peticionamento eletrônico, incumbe às partes utilizar esse sistema de responsabilidade pela qualidade e legibilidade dos documentos enviados, na forma do que estabelece a Resolução Conjunta VP, primeira VP, CRDJ, número 1 de dezembro de 2013. Então, por conta dessas irregularidades, eu estou deixando de conhecer o recurso por deserção. Pois o doutor Luiz Paulo quer sustentar quanto ao conhecimento do recurso, que a relatora não está conhecendo, indicando equívocos aí na questão da autenticação das guias de recolhimento. O senhor tem a palavra. Excelência, doutor Sebastião Geraldo de Oliveira, pela ordem, eu acredito que o comprovante de depósito foi devidamente juntado aos autos, salvo eventual equívoco, porque eu não estou com o processo aqui aberto em mãos. De maneira que o depósito recursal, inclusive, foi certificado pela própria Secretaria do Juízo, razão pela qual não vejo essa questão da deserção com bons olhos. Pois é. Podendo ser revista essa decisão, a gente espera aí que seja conhecido o recurso da reclamada. Muito obrigado. A relatora já indicou todos os fundamentos na leitura. Colho o voto, segundo votante, doutor Lucas. Estou acompanhando a relatora. Eu também vou acompanhar. Eu sei que tem muita novidade aí no sistema de PJS, sistema eletrônico, às vezes
se equivoca mesmo, mas aqui não tem jeito, que é requisito de admissibilidade. A gente não pode flexibilizar uma questão que é exigida rigorosamente pela lei. Então, eu também vou acompanhar e proclamo que a unanimidade, o recurso não foi conhecido pelos fundamentos indicados pela eminente relatora. O resultado ficou proclamado. Bom dia. Vamos ao próximo. Passando para a sessão do doutor Sebastião, no 33 da pauta, inscrito doutor Fernando Bretes, pela recorrente São Judas Tadeu Alimentos Congelados Limitado. 33, foi feita hoje a inscrição? Ah, tá. Esse aqui não tinha nem separado ele, porque a inscrição foi feita hoje, né? Quando é feita com antecedência, eu separo, dou mais uma olhada, mas... 33. Vamos ao julgamento dele. É um que ocupou duas páginas só para constar as partes. Ah, sim. Pois não. 33. Que parte que ele fala? São Judas Tadeu Congelados. Ah, pois não. Ah, aquele caso que eu recebi o memorial, né? É um caso complicado, né? O acidente de trabalho é uma questão muito séria, porque ninguém ganha com ele, todos perdem, né? Todos perdem. Bem, aqui nós estamos com uma dúvida, e estamos com a dúvida de quanto reduzir. E passo ao advogado a palavra para a gente ver se esclarecemos essa dúvida aqui, para a gente fixar um julgamento mais justo. O senhor pode sustentar, doutor. Bem, bom dia, senhor presidente, bom dia, demais julgadores. Então, a divergência é só em relação ao valor? Isso. Então, na verdade, é porque hoje eu estou aqui não só como advogado, mas como dono da empresa, a São Judas Tadeu. Essa minha empresa que, nos tempos áureos, chegou a ter 8 empregados, contratou um serviço de dedetização, um serviço especializado. E no primeiro dia que esse prestador de serviço compareceu à minha empresa para prestar o serviço, aconteceu o acidente. Apesar de ser prontamente atendido, ele chegou a falecer no hospital. No entanto, excelência, nos autos tem provas, né, principalmente pelas fotos 273 a 277, que o reclamante, na verdade o Decurso, irmão dos reclamantes, desrespeitou a sinalização de segurança, ultrapassou barreiras de segurança para poder ter sofrido o acidente. Além das fotos, a minha testemunha, na verdade a testemunha ouvido a rogo da minha empresa, comprovou claramente a falta de zelo e atenção do reclamante, do Decujos, irmão dos reclamantes, na prestação do serviço. Vamos lá em relação ao depoimento da testemunha. Que ao receber o falecido, ele estava portando o celular e não deu atenção ao depoente porque estava conversando com outra pessoa. Que o celular estava aberto nas mãos do falecido. Que quando encontrou o falecido no chão, o celular estava aberto. A depoente teve acesso ao conteúdo da conversa, que era: não fui à festa e deu ruim, né? Mas na de hoje não estarei lá. Que pegou o telefone do acidentado para fazer contato com a primeira reclamada. Que foi a depoente quem chamou o SAMU e que o acidente aconteceu logo após o falecido chegar. A testemunha ainda comprova que a minha empresa não tem qualquer gerência ou qualquer relação com a prestação de serviço especializado contratado. Ela é bem clara ao dizer que o falecido compareceu ao local com plano de serviço, que não teve acesso aos conteúdos da OS nem ao plano de serviço, que não sabe dizer o que tipo de serviço a chefia do falecido havia pedido que esse executasse na segunda reclamada. Assim, excelência, não posso concordar com, permissa ver no entendimento dos senhores, porque a testemunha, a única presente na hora do fato, a única pessoa que poderia comprovar a culpa exclusiva do reclamante, foi totalmente desacreditada por ter informações demais. Então, eu peço, vênia, peço que a colenda turma analise corretamente, por entender que a causa já está madura, analise corretamente o depoimento, a prova testemunhal, ao ponto de entender que a culpa do acidente foi exclusiva do reclamante e, consequentemente, julgar improcedente o pedido. Pois não. Eu compreendo
posição do advogado, ainda mais como parte, mas a primeira questão que me chamou a atenção, por que fizeram acordo do processo anterior? E um acordo elevado, se tinha todos esses argumentos. Esse é o primeiro ponto que eu coloquei, estou transcrevendo aqui no voto, uma parte paga por ação Judas Tadeu, outra parte paga pela dedetização. Então, me chamou a atenção esse aspecto, um acordo elevado, sem o cuidado de verificar se estavam todos possíveis reclamantes ou não. Depois eu transcrevi aqui no voto os depoimentos. A preposta confessou que o falecido sofreu uma queda, que não usava capacete nem cinto, que não tinha treinamento para trabalhar em altura. A preposta segunda ré, da mesma forma, também confessa, não sabe dizer se estava usando cinto. Então, a gente julga para a prova que está nos autos. E eu transcrevo a prova no voto, exatamente para quem for apreciar, ter possibilidade. Testemunho da segunda reclamada, que nunca presenciou empregado da primeira reclamada trabalhando usando capacete e cinto. Bem, microempresa é difícil, a cultura é difícil, mas depois que acontece o acidente, nós estamos vivendo essa realidade no Brasil. Né? Depois aí, não há uma cultura no país, de fato, sobre a questão de prevenção de acidente. Eu compreendo esse aspecto. Muito bem. Então, passado tudo isso, eu não tenho dúvida, não houve prova de culpa exclusiva nem culpa concorrente. Agora, é claro que a gente que estuda esse tema há muito tempo, o julgamento de acidente de trabalho era um julgamento onde prevalece muito a equidade. E a equidade, a justiça do caso concreto, eu gosto muito da definição de um civilista, que diz assim: a lei é uma roupa tamanho único. Pela equidade, o juiz faz o ajuste para que ela, no caso concreto, tenha um cabimento adequado, que a roupa tamanho único fica bem para a maioria, mas não fica bem para alguns. Então, existe uma certa maleabilidade no momento de fixar a indenização para tentar fazer justiça no caso concreto. Considerando tudo isso, transcrevi aqui os fundamentos, recebi o memorial, até me lembrei, fazendo agora a atualização do livro, que no Código Civil de Portugal há uma previsão que, se os parentes mais próximos receber, exclui os mais remotos. O nosso Código não tem isso. Não há essa previsão aqui a respeito. Mas a gente sabe que, quanto mais próximo, maior o sofrimento, mais afastado, o sofrimento é menor. Considerando essa realidade do dia a dia, é que eu estou propondo reduzir pela metade o valor fixado na origem. Reduzir pela metade, que foi fixado em 60 mil, reduzir para 30 mil. Estou aqui também, com relação à responsabilidade solidária, declarado em primeiro grau, entendo assistir parcial razão do segundo reclamado. E, por isso, eu estou propondo dar provimento parcial ao recurso reclamado para reduzir a indenização fixada para cada reclamante para 30 mil e provendo o recurso segundo reclamado para estabelecer que a sua responsabilidade é subsidiária. E estou negando o provimento de recursos dos reclamantes que ainda queriam aumentar o valor. Essa é a minha proposta de voto. Colho o voto, segundo votante, desembargador Jales. Senhor presidente, o voto de Vossa Excelência, como sempre, é muito bem fundamentado, e não fosse Vossa Excelência um dos maiores especialistas nessa área, o voto aqui já mostra desse conhecimento. Então, quanto a isso, não discuto. Eu entendi aqui que, na verdade, eu também participei do início dessa criação dessa mentalidade preventiva, em 1975, no Ministério do Trabalho, quando nem havia isso, e Vossa Excelência tem razão, não existe essa mentalidade preventiva. No caso aqui, são duas empresas de pequeno porte, uma de desinsetização, a outra empresa de alimentação de pequeno porte. Ato inseguro, eu acho que o reclamante praticou. Toda vez que há um acidente, o empregado praticou um ato inseguro, normalmente. Poderíamos discutir a gravidade. Talvez a da empresa seja muito maior, porque não deu treinamento, não deu equipamento de proteção, mas o empregado também, quando existe um acidente, normalmente o empregado também tem a sua parcela de culpa. Se ele fosse previdente, não haveria o acidente. Então, no caso aqui, esse aspecto é até secundário. O que me
levou a fazer essa pequena divergência aqui, só quanto ao valor, porque as partes fizeram um acordo de R$115 mil, que Vossa Excelência cita no voto, para pagar de R$5 mil por mês. Quer dizer, as empresas são pequenas. Então, por essa razão, considerando que já esses dois reclamantes estavam presentes, no dia não compareceram, fez-se o acordo com os outros. Agora eles vêm a juízo de novo. Como Vossa Excelência falou, se fosse em Portugal, eles não teriam direito, mas aqui não há exceção. Então, eu acho aqui, senhor presidente, que se a gente reduzisse para R$10 mil para cada um, seria mais, não digo justo, justiça aqui não existe, mas equânime, e eu acho que haveria possibilidade de pagamento. Então, eu reduziria o valor para 10 mil para cada um. A minha divergência é só nesse ponto, usando a equidade, mais nada. Mas eu já tinha feito. Bem, o voto vem do gabinete um voto, aqui o voto vai se tornar acordo, colhendo o acordo entre os três. É matéria de fato, doutor? Não, na verdade, eu queria discutir aqui a questão da subsidiariedade, porque eu só parei na questão da prova primeiro, que foi das testemunhas. Não, mas a sustentação já terminou, doutor. A subsidiariedade... Senhores me desculpem, mas é porque a questão porque eu não sabia, a senhora ainda não tinha falado, que a minha empresa tinha sido condenada de forma solidária, de forma subsidiária. Porque eu também não Era entendo... solidária, estou voltando para subsidiária. Mas eu também não entendo que seja de forma subsidiária. Mas o prazo da sustentação já passou, doutor. Aí tem regra do regimento, né? Mas fica anotado o seu registro aí. Não, eu mantenho. Pela ordem, excelência. Na verdade, no momento que eu parei da prova, o senhor prosseguiu com a palavra, mas não quer dizer que eu tinha terminado. Não posso discorrer mais um minutinho sobre a questão? Tá bom, então, considerando a sua singular situação, eu vou lhe conceder a palavra para obrigado, acrescentar. Porque, permissa vênia, eu ainda não concordo com a condenação subsidiária. Eu até trouxe no memorial uns casos análogos de que um funcionário da CEMIG, se viesse aqui prestar uma manutenção de rede no tribunal, sofresse um acidente, não teria cabimento a família dele processar o tribunal. No caso de uma TV a cabo, os senhores que com certeza têm TV a cabo na sua residência, o prestador de serviço, do serviço especializado de TV a cabo, vá até a sua residência, presta um serviço, sofre um acidente, não tem cabimento o dono do imóvel ser indenizado por isso. Né? Aqui, a situação aqui de comercial vivida entre as duas empresas, que é devidamente legal, não tem qualquer relação com o simulado pelo TST. A minha empresa, restou bem claro que a minha empresa não tem qualquer gerência sobre o trabalho, sobre a prestação de serviço prestado pela prestadora. Eu sequer sei o que ele estava fazendo em cima. Então, permissa vênia, em desacordo com que não usa capacete ou não usa cinto, ele não tinha que estar lá em cima. Eu não sei se ele teria que estar lá em cima. E lá em cima, para os meus empregados, inclusive foi juntado o PPRA, tem sinais de segurança, tem a barra de proteção, e em 18 anos de empresa, essa empresa é da minha mãe, das minhas duas tias, que ficaram muito comovidas, que sequer alguém tinha cortado um dedo, fabricando 18 anos de pão de queijo, e chega uma pessoa, falece na nossa empresa, elas ficaram muito comovidas, e na época do primeiro acordo, o qual não gerou segurança jurídica alguma, né, para as partes envolvidas, no caso, a minha mãe e as minhas tias tiveram sim interesse em acrescentar um valor para que fosse resolvido o problema. Porque 95 mil, os pais não aceitavam. 90 mil os pais não aceitavam. 115 eles aceitaram. E por isso a gente se dispôs. Mas nem por isso, por um acordo, quer dizer que a gente tenha qualquer responsabilidade no acidente. Mesmo porque o acordo não adentra ao mérito. O acordo, a gente pensou, principalmente a minha mãe e minhas duas tias, que têm filhos, pensou no caso dos pais perdendo um ente querido. Agora, ainda assim, indenizar os irmãos, para mim, data máxima vênia, foge de qualquer razoabilidade. E principalmente no valor, porque a minha empresa, o faturamento líquido dela mensal, para dividir para 3 pessoas, é de 10 mil reais. Por isso o parcelamento, por isso o valor, por isso a indignação quanto ao valor indenizado. Obrigado pela atenção. Pois não. Bem, então, quanto a esse ponto, eu estou mantendo o voto. Primeiro porque ela já participou do acordo e vai pagar uma parte. Não teria participado do acordo se não tivesse qualquer ligação. Segundo, porque há culpa em elegendo. Se a pessoa escolheu mal uma terceirizada, o Supremo agora diz o seguinte, pode terceirizar o que quiser, mas responde. É claro o julgamento dele. Então, o fato de terceirizar não terceiriza a responsabilidade, mantém a responsabilidade. Então, eu mantenho, só reduzo para responsabilidade subsidiária e nós vamos discutir a questão do valor. Quanto a esse aspecto, eu mantenho meu voto, o
doutor Jales também mantém quanto a esse aspecto? Sim. E só lembrando ao ilustre advogado que o empregador é responsável pela segurança nos locais de trabalho, seja terceirizado ou não. Né? Ele tem que ter uma vigilância ali. Doutora Maristela, vamos discutir agora o valor aí. Bom, eu estava tendente... Fixou 60. O senhor reduziu para 30, o doutor Jales passou para 10. Eu estava tendente em reduzir para 20. Mas eu fui olhar o contrato social da empresa do qual o advogado sustenta. Ela tem um capital social 10 mil. Foi em 98, mas capital social 10 mil. Estou acompanhando a divergência. Sim, não, eu acho a justiça é construída no caso concreto. Eu vou ficar vencido, mas acho que está certo também. Do ponto de vista técnico é uma coisa, agora do ponto de vista jurídico, aí cuidado do caso concreto, eu nem vou argumentar em sentido contrário, não. Acho que até a execuibilidade da sentença também, né, do acordo. Então vai mudar aqui o provimento para reduzir a indenização para 10 mil para cada parte. Eu fico vencido nesse ponto. E na questão da subsidiariedade, prevalece o que foi mencionado. O resultado fica proclamado. Excelência, boa tarde. Próximo. Agora, passando para a sustentação oral à distância do Foro de Uberlândia, na sessão do Dr. Lucas, no 26 da pauta, inscrito doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo, pelos agravados reclamados. Dr. Lucas, no número 26. 26. Dr. Lucas Vanucci Lins, número 26. Esse processo já tinha passado aqui, né? 26. É um AP. É aquela questão que está surgindo. 11047, né? O advogado está presente? À distância. À distância, né? O 26, ele fala pelo agravado, né? Para os bancos. Doutor Lucas, para anunciar a proposta de voto. Pois não, senhor presidente, a minha proposta de voto, eu estou conhecendo do agravo de petição e, no mérito, dando provimento ao apelo para determinar o prosseguimento da execução. Só determinando o prosseguimento. Sim. Já adequando. Sim. Doutora, quer sustentar? Sim. Tem a palavra. Primeiramente, bom dia a todos. Em nome do presidente da sessão, cumprimento a todos os presentes. No caso em questão, o processo teve a execução da declarada inexigibilidade do título executivo, determinando a liberação imediata do crédito ao Banco Bradesco. Na aplicação expressa do artigo 884, parágrafo 5º, já que a decisão da STF declarou lícita toda e qualquer terceirização, qualquer forma de divisão de trabalho. Então, nesse caso, a lide não se encontra mais aparada por objeto ou causa de pedir válida, razão pela qual a decisão em primeiro grau foi acertada, ao nosso ver, pedindo, então, para que não seja provido o agravo de petição da reclamante. Obrigado, nada mais. Ministro relator. Pois não, senhor presidente. Exatamente são esses casos influenciados pela decisão do STF. Então, o meu voto é no sentido de dar provimento e determinar o prosseguimento da execução, porque a decisão que se executa agora foi proferida em data anterior ao do julgamento do Supremo Tribunal Federal. E o julgamento do Supremo Tribunal Federal determinou que aquela decisão não afetaria automaticamente os processos em relação aos quais tem havido coisa julgada. Ou seja, nessa própria decisão que o Supremo reconheceu a licitude da terceirização, reconheceu também a obrigação subsidiária dos tomadores de serviço, ele também expressamente reconheceu até o momento
que a coisa julgada, que essa decisão não influi automaticamente na coisa julgada. Então, eu entendi que a respeitável decisão de primeira instância estava indo em ofensa à coisa julgada, que é essa decisão anterior do juízo. Portanto, estou dando provimento para determinar o prosseguimento da execução. Sou o segundo votante, esse julgamento foi um julgamento muito rumoroso. E eu, como eu estava de férias, eu assisti ele integralmente. Teve um longo voto da ministra Rosa Weber, um longo voto de outros ministros, acompanhei todo o julgamento. E, na hora de proclamar o resultado, houve colocações e vários advogados presentes ao julgamento pediram esclarecimento. Ele falou, não, coisa julgada está garantida. Ele falou, mas e modulação? Eu falei, não, isso aí a gente já pode afirmar. Mas aí o ministro ponderou o seguinte, mas e aquela coisa julgada, vamos dizer o seguinte, que proíbe terceirizar? Vai ficar garantida também? Ele falou, não é automaticamente garantida. Há casos e casos. Para o futuro, não. Coisa julgada com reflexo futuro, não. E aí colocará automaticamente. Eu estava assistindo o julgamento. Então, o debate havido lá, porque há muitas ações civis públicas, ajuizada, que nós julgamos aqui até contra a CEMIG, proibindo terceirização. Então, essa coisa julgada vai valer até a data do julgamento. Depois, não. Mas, quando foi discutido muito lá segurança jurídica, processo liberado, dinheiro liberado, então, não, a coisa julgada é um valor jurídico supremo, está na Constituição, será avaliado. Então, eu entendo que a linha correta que o relator adotou é no sentido de respeitar a coisa julgada, porque aqui não é o caso de projeção futura da coisa julgada, é um caso do passado. E aí o passado vai regular pelo passado, o futuro não. Saiu? Por isso que eu estou acompanhando o eminente relator no voto. Colho o voto, terceiro votante, desembargador Jales. Senhor presidente, nós temos aqui divergência, já foi discutido outras vezes. Nossa divergência é exatamente que o venerando acordo do STF Supremo Tribunal Federal não foi publicado. Se tivesse sido publicado, já teríamos seguramente retirado essas divergências. Mas, no caso aqui, embora eu também não tenha absoluta certeza, eu acho que a decisão do Supremo, a presente decisão não afeta automaticamente os processos em relação aos quais não tem havido coisa julgada. Como não existia lei que proibisse ou permitisse a terceirização, era um entendimento meu antigo também, quer dizer, esse julgamento veio alterar completamente a situação. Ficou todo mundo agora sem entender, enquanto o Supremo não publicar tudo. Então, tenho a favor dessa tese de Vossa Excelência, tem o tema 360, mas o tema 360 é relativo ao CPC. E no CPC, a norma que trata da relativização dos efeitos da coisa julgada é muito expresso. Na CLT, nós temos o parágrafo 5º do artigo 884, ou seja, ele não permite interpretação com base no CPC, porque nós temos norma especial, então a norma aqui não existe lacuna para ser aplicada no CPC. Eu acho que, por cautela, o meritíssimo juiz está correto, porque se ele liberar esses valores e depois a decisão do Supremo foi em sentido contrário, ele vai ficar em dificuldade. Então, por essa razão, eu manteria integralmente a respeitável sentença e vou ficar vencido em parte, não que eu tenha certeza quanto ao que vai ser decidido, mas até que o Supremo publique essa veneranda decisão, nós vamos ficar nessa discussão até chegar esse momento. Pois não. Então, prevalece o voto relator por maioria, vencido o terceiro votante, o desembargador Jales. Que mantinha a respeitável sentença. Que mantinha a decisão de origem. O resultado fica proclamado. O próximo. Bom dia. Acabou? Ué, acabou. Está vendo como é que foi bom inverter? Vamos fazer aquele intervalo aqui intrajornal. Essa sentença anterior está mandando devolver para o banco o dinheiro que estava penhorado lá, garantindo o processo. Não, eu entendi que era só liberação. Não, o juiz de lá manda liberar também. Mandar devolver para o banco o depósito recursal, etc. Não, mas eu assisti os debates lá, vai prevalecer essa linha. O automaticamente foi colocado por causa dos efeitos futuros da coisa julgada, que tem processo continuativo. Eu acho que eles não lembram, porque, como Vossa Excelência falou, a matéria é ampla demais. Ampla demais. Então, o problema é o seguinte,